Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Alexandro, Cristiano, Roseli, me sinalizem aí no chat se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, tá bom? Ai, que bom, Cristiano. Então, ai, que ótimo. Roseli, Alexandro, Cristiano, sejam bem-vindos então a esse momento online, tá? É um momento online da UC2 de dúvidas. Quando a gente fala dúvidas, são dúvidas sobre as atividades da UC2, dúvidas gerais, dúvidas sobre PI, tá? A gente foca sempre nas dúvidas sobre as atividades. Porém, a gente pode estar falando também sobre outras dúvidas que vocês venham a ter, tá bom? Vou fazer minha apresentação aqui então. Eu sou a tutora Cláudia Souza, tá? Tenho graduação em recursos humanos. Tenho formação de técnica em segurança do trabalho, tendo 13 anos de experiência nessa área de segurança e pós-graduação em docência do ensino técnico. Eu atuo aqui na área de docência no curso de segurança do trabalho no Senac EAD desde 2023, vai fazer um ano e meio agora, tá? Os que estão entrando agora aí na sala, sejam bem-vindos. Natália, Irenilde, tá? Sejam bem-vindos e o que a gente vai combinar? Bom dia, Irenilde. Eu vou falar aqui sobre as dúvidas, tá? Eu vou estar falando sobre as dúvidas das atividades dessa OC. Porém, vocês podem estar compartilhando aqui no chat quando eu estiver falando sobre determinada atividade, se vocês têm dúvida naquela atividade ou alguma outra dúvida, tá? Inclusive, se quiserem compartilhar comigo agora aqui no chat, vocês já fizeram alguma atividade dessa UC ou estão iniciando agora? Como é que tá aí para vocês? Estão tendo dificuldade? Já conseguiram fazer? Pode. Então, as orientações gerais, gente, para a gente ter uma boa convivência aqui, tá? Nesse momento online. Para ingressar no chat, insira seu nome seguido do sobrenome. Se preferir, pode utilizar seu apelido, desde que não seja pejorativo. O objetivo é atender a todos aqui com maior atenção e excelência. As perguntas devem ser compartilhadas aqui no bate-papo, pois a câmera e o microfone de vocês estão desligados. Para que possamos atendê-los com maior agilidade e clareza, as dúvidas serão sanadas em ordem cronológica. Conforme vocês forem colocando ali, eu vou tirando a dúvida de vocês. E no próximo slide, então, será apresentado um cronograma do nosso encontro. Em seguida, abriremos para questionamentos sobre as dúvidas do conteúdo. Não aceitamos mensagens com provocações que possam conter ofensa, insulto, discriminação ou dados de outra pessoa, tá? Caso tenha alguma reclamação ou sugestão, pode enviar um e-mail para tstead@senacrs.com.br. Aí, Alexandro, sim, a 3 é de múltipla escolha. O que acontece, tá, Alexandra? Eu vou falar sobre isso ali depois, quando eu chegar nas dúvidas sobre a atividade 3, mas como você comentou, eu já vou te falar agora. A grande dificuldade na 3 é a seguinte, ó. Cada vez que você faz de novo, não são as mesmas perguntas, né? Elas mudam de posição e muda até mesmo as perguntas. Então, o que eu sempre indico para os alunos? Vocês devem fazer a leitura dos conteúdos antes de fazer a 3, tá? Eu indico assim, deixem a 3 por último, façam a atividade 1, façam a atividade 2, leiam os conteúdos para depois fazer a 3, porque senão vai ser bem difícil, assim, sem o conhecimento e a leitura dos conteúdos, vocês aprovarem na 3, justamente porque é de múltipla escolha, porque cada vez que vocês retornam, ela muda a posição, ela muda as perguntas, tá? Então fica a dica, assim, de faça uma leitura dos conteúdos, tá, Alexandro? Antes de fazer essa atividade, senão realmente vai ser bem difícil, sabe? Ah, Roseli, que ótimo! Então já tá lá no projeto integrador.
Quando a gente terminar de falar sobre essas atividades aqui, tá? Eu vou abrir um momento para dúvidas gerais. Aí, se tiver alguma dúvida em relação ao teu PI, a gente pode estar compartilhando aqui com os colegas também, tá bom? Ai, Cristiano, que bacana, tu já trabalha na área da segurança como bombeiro civil e ainda assim tá aprendendo. É por isso que eu digo, né, pessoal, o que que acontece? Nunca é demais, né? A gente nunca sabe tudo. Eu sou tutora e eu tô constantemente aprendendo, até mesmo com vocês, é uma troca de experiência, sabe? A gente nunca sabe tudo, a gente tem que estar sempre se aprimorando, principalmente na área de segurança. Mesmo depois de formados, vocês devem continuar fazendo cursos, sabe? O aprendizado nessa área, ele é eterno. A gente tem que estar sempre lendo, sempre se aprimorando, tá? É assim que funciona, tá? Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre o cronograma dessa aula, então. Mas vocês podem continuar interagindo aqui no chat, tá? Fiquem bem à vontade. Inclusive, deixa eu ver aqui uma configuração. Feito. Eu acabei de compartilhar aqui, como é uma aula de dúvidas, tá? Eu acabei de abrir a opção de microfone. Então, quando vocês tiverem necessidade, não quiserem escrever, vocês levantam a mão, ali embaixo ali do slide tem um bonequinho com uma mãozinha levantada. Aí vocês levantam a mão para pedir licença e podem falar daí no áudio, que eu habilitei essa opção, tá? Para quem se sentir mais à vontade. Então, cronograma da nossa aula, né? Dúvidas sobre atividade 1, dúvidas sobre atividade 2, atividade 3, e como eu havia comentado, ali no final da aula vamos ter um momento para dúvidas gerais, tá bem? Se vocês tiverem dúvida sobre o PI ou outras dúvidas, então a gente pode estar conversando aqui. Então, pessoal, sobre atividade 1, tá? Para quem ainda não fez ou para quem já fez e recebeu um PA, que é o parcialmente atendido, e tem que mandar novamente uma revisão, eu vou estar falando sobre ela, dando umas dicas, tá? Então, o passo 1, Thaís, acho que eu não te dei bom dia, né? Bom dia, seja bem-vinda. O que que acontece ali? Vocês devem preencher essa tabela de acordo com os fatores de risco apresentados no processo descritivo da empresa. Então, veja o exemplo na cor azul. Então, é o que foi dado ali. Separe os fatores de risco conforme sua classificação e indique os setores nos quais esses riscos ocorrem. Indique a existência de limite de tolerância e indique o valor deles quando pertinente. Então, para os fatores de risco químico, procure pelo nome da substância, tá? Por exemplo, vapor de tolueno, procure tolueno, tá? Caso o limite de tolerância não exista, mas haja necessidade de mais dados para determiná-lo, marque como ND, ou se um limite não existir na NR15, se vocês não acharem na NR15 o limite de tolerância, marque como NA de não aplicável. Indique o tipo de monitoramento para cada risco com base na existência ou não de um limite de tolerância. Então, vamos lá. Começando a atividade, gente, aqui em cima do slide tem umas opções e tem uma lupinha com mais e menos. Se vocês tiverem dificuldade de ler, vocês podem aumentar na lupinha com mais, tá? O que que acontece aqui, ó? Nós temos uma situação aqui que acontece às vezes, que no cabeçalho, identificação de fatores de risco, tá? Vocês têm aqui, ó, indique a empresa. Eu vou grifar aqui, tá? Indique o nome da empresa e quantos funcionários tem em cada setor. Às vezes os alunos acabam passando batido e não respondem esse cabeçalho, tá? Então, vocês devem indicar o nome da empresa, né? Lá, acho que é Metalúrgica 5 Rodas, se não me engano. E no anexo da atividade 1, tá? Vocês vão encontrar
quantas pessoas trabalham no administrativo, quantas na soldagem, quantas no corte, quantas na pintura. E isso vocês vão encontrar lá no anexo da atividade 1, tá? Tem um anexo com todas essas informações. E também o que vocês vão encontrar lá são os fatores de risco que vocês devem preencher aqui, né? Nessas linhas aqui, tá? O que que acontece? Tem vários riscos e vários setores, tá? Então, vocês têm que estar indicando qual é o risco físico. Por exemplo, tá? Aqui já foi dado um exemplo de calor, né? Outro exemplo, ruído, tá? Então, ruído, vocês colocam lá qual o setor, né, que foi visto. Por exemplo, mas no setor de solda tem ruído e no setor de pintura também. Então, vocês vão colocar ali, ó, setor de soldagem e pintura, tá? Vocês podem colocar na mesma coluna aqui mais de um setor, tá? E aí, vamos dizer, vocês acharam o risco físico de ruído no setor de. Eu estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Não estou com o anexo aberto. Setor de solda e pintura. E aí, vocês vão lá na NR15, tá? E vão procurar ruído. Aí vai estar lá qual é o limite de tolerância do ruído, vocês colocam aqui, tá? Eu já estou dizendo que tem, né? O ruído tem limite de tolerância, então vocês vão colocar aqui qual é. E o tipo de monitoramento. Aí surge a dúvida: quando que é qualitativo e quando que é quantitativo, tá? Quantitativo fala de quantidade, para vocês não esquecerem, tá? Então, quando tem limite de tolerância, no caso do ruído, vai ser quantitativo, tá? Então, assim, vamos dizer que tenha lá um risco que vocês não encontrem o limite de tolerância na NR15. Ele vai ser qualitativo, tá? Então, quantitativo fala de quantidade. Quando ele é quantificado, ele tem limite de tolerância, é quantitativo. Não tem limite de tolerância, né? Qualitativo, tá, gente? Então, vocês vão fazendo isso, vão olhar esse anexo lá, que eu falei que tem dentro da atividade 1, onde consta todos os setores, todos os fatores de risco, e vocês vão preenchendo todas as linhas e colunas, conforme o que eu mencionei agora aqui em cima, tá? Lembrando que são 5 riscos físicos e 12 riscos químicos, tá? Então, às vezes, os alunos têm dificuldade e encontram 5 riscos químicos. Tem que preencher toda a planilha, tá? Aqui tem 7, porque eu não mostrei aqui toda a planilha, tá? Mas no modelo de entrega lá são 12 fatores de risco químico. Vocês devem preencher os 12, tá bom? E aí surge uma dúvida, tá? Muito, muito comum. Como eu encontro esses limites de tolerância, né, dos fatores químicos ali? Gente, o que eu indico para vocês, tá? Lá na página de avisos, tem bastante avisos que podem auxiliar nas atividades. Dependendo da UC, tem vídeo explicando como realizar a atividade. No caso da UC2, vocês vão encontrar esse Drops lá na página de avisos, que é um Drops que explica como pesquisar no anexo 11 da NR15, tá? Então, ali, ó, esse Drops 1, vocês vão clicar nele, aqui não vai funcionar porque é só uma imagem, né? Mas lá na página de avisos, vocês clicando nesse Drops, ele vai ter um passo a passo explicativo, como vocês pesquisam, tá? No anexo 11 da NR15, como vocês encontram os limites de tolerância, tá? Para quem nunca fez isso, para quem não tem esse contato aí com a NR15, deixa essa dica, façam o estudo desse Drops. É bem rapidinho, tá, gente? Vocês vão passando ali as lâminas, é bem rapidinho e vai auxiliar muito, muito, muito mesmo nessa atividade 1, tá? Vai ser de grande valia. E, novamente, deixa essa dica, então. Explorem a página de avisos, porque lá tem dicas sobre atividades, tem drops, a gente coloca lá os podcasts também, que a gente faz geralmente, acho que um por mês aí, sobre assuntos variados, assuntos que vão estar auxiliando vocês também, trazendo bastante conhecimento. Temos, inclusive, um
um podcast bem novo lá que foi colocado na página de avisos para vocês olharem. É um assunto bem interessante. Sobre o e-social, não sei se alguém já conhece, já trabalha na área, já ouviu falar, mas é um assunto bem, bem interessante aí para nossa área, é um assunto novo, não tão novo assim, mas para quem está chegando agora na área é um assunto novo, tá? É bem interessante, vale a pena conferir. E no passo 2 da atividade um ainda, tá? Indique formas de controle possíveis para os fatores de risco, conforme a tabela a seguir. Então, assim, considere apenas a exposição do trabalhador envolvido na atividade, cite pelo menos uma forma de controle em cada célula e os marcados com asterisco não devem ser preenchidos. Então, vocês vão ver que tem algumas situações aqui, ó, que estão marcados com asterisco, tá? Esses vocês não devem preencher, tá? Só os que têm lacuna em branco, tá bem? Então, aqui já tem um exemplo, né? Que é névoas e vapores do processo de pintura. Então, no controle na fonte foi colocado substituição da tinta por uma menos agressiva ou à base d'água, tá? Então, assim, quando vocês pensarem no controle na fonte, é o início de tudo, é lá na fonte, tá? Por exemplo, aqui na questão da pintura, substituição da tinta por uma menos agressiva à base d'água, tá? Então, assim, quando se tratar de produtos químicos, vocês sempre podem pensar na substituição de um produto menos agressivo. Oi, Cristiano, qual é a tua dúvida? Então, Cristiano, o que que acontece, tá? As NRs, eu sempre indico assim, ó, sempre se baseiem primeiro na NR, tá? Porque a NR, vamos dizer que é a Bíblia do técnico de segurança do trabalho, tá? Sempre indico o embasamento, então, na NR, tá? As NBRs, normas brasileiras regulamentadoras, também tem, né? Tem muita coisa e é bem pertinente. Mas eu indico assim, foca na NR, tá? Inclusive, deixa eu deixar aqui para vocês, ó. Vou deixar aqui para vocês um, um link que vai auxiliar vocês. Aqui, ó. Link de consulta das NRs. O que que eu indico para vocês? Salvem esse link na área de favoritos de vocês, tá? Porque esse link é o endereço de consulta das NRs e é um endereço confiável, tá? É do site do Gov.mte. Então, assim, ali dentro vocês sempre vão ter as normas regulamentadoras atualizadas, tá? O que que acontece aí no decorrer do curso? Na próxima UC de vocês, a UC3, a gente vai ter muitas atividades voltadas com consulta ANR, tá? E o que que eu vejo que acontece nas atividades que os alunos enviam? Vem, por exemplo, lá na UC3, vocês têm que fazer uma atividade que tem que indicar o item da ANR e o texto, tá? De acordo com cada situação. O que que vem? Vem um item e o texto não está de acordo com o item da NR, tá? Então, por isso que é importante, assim, as NRs físicas, no meu tempo, né, gente, não vamos entrar aí nesse quesito, né, que eu já não sou novinha, embora, né, minha carinha às vezes engane. No meu tempo, a gente consultava na NR física, tá? Porque faz algum tempo já que eu sou formada, e naquela época a gente não tinha essa facilidade de consulta na internet, nem todo mundo tinha computador. Então, cada aluno tinha uma NRzinha que era uma bíblia enorme, grossa, e a gente tinha que levar para a aula
eu fazia na época também aula presencial de segunda a sexta, né? Enfim, tinha que estar levando toda a aula CNR para a gente consultar na aula, porque não tinha esse acesso que a gente tem hoje, tá? Então, hoje a gente tem essa facilidade. Acessando esse link, as NRs estão sempre atualizadas, tá? Não tem esse risco de, mas houve uma atualização na NR e tal, e não tá ali. Então, a gente sofria essa situação, e na época também a gente comprava a NR, não era uma coisa barata. Vamos dizer que eram uns R$ 200 nos dias de hoje, tá? Uma NR física. E aí, quando tinha uma atualização, a gente já não tinha como consultar, porque, né, era no documento físico, então mudava. E hoje a gente não tem mais esse problema, né? A gente só entra ali nesse link que eu indiquei, que é um link confiável do site do Gov, e ali vai estar todas as atualizações possíveis que vão acontecendo, tá? Gente, então eu dei uma. Era bem difícil, Roseli. Então, assim, por isso que eu digo para os alunos, sabe? Ah, principalmente aí no início do curso, C1, C2, o pessoal se apavora, né? Mas assim, já foi bem mais difícil, tá? Palavra de quem já viveu em outros tempos. Isso aí, Alexandro. Não, assim, eu particularmente, eu gosto do físico, livro, quando eu vou fazer leitura de livro, eu gosto de pegar o livro na mão e ler, né? Não gosto de prefiro fazer leitura em livro físico, né? Mas na questão da NR, né, Alexandro, ajudou bastante por causa dessa questão das atualizações, né? Então vai atualizando e a gente está sempre por dentro das atualizações, a gente não fica mais refém, né, daquela NR física, né? Nesse caso, então, foi bem bom, tá? Então, agora, voltando ao assunto, que eu parei um pouquinho para tirar essa dúvida do Cristiano, e vocês podem, a qualquer momento, tá colocando suas dúvidas ali, tá, gente? Não deixei para depois, porque depois vocês podem esquecer. O que que acontece, tá, gente? Controle na fonte, então já falei, né? Substituição. Sempre que for produto químico, a gente pode pensar nessa questão da substituição, tá? Vamos pensar também na questão de contenção, né? Pode haver um derramamento desse produto químico e tá interferindo no solo, né? Contaminando. Então, a gente pode estar colocando também uma bacia de contenção. Então, quando a gente pensa na fonte, a gente sempre pensa lá no início da atividade, tá? Controle na trajetória é o que acontece no caminho. Então, aqui no caso da tinta, foi pensado em ventilação e exaustão. Isso serve também para a questão de radiação, tá? Depois lá, radiação não ionizante é solda, tá? Então, aqui, né, foi colocado asterisco, mas também poderia ser esse caso de ventilação e exaustão, tá? E aqui, para a questão de controle no receptor. Controle no receptor na pessoa, tá? Então, o que eu posso fazer, tá? Para controlar esse risco lá no receptor. Aqui foi indicado, então, EPIs, né? Avental, luva, máscara com filtro, para ele vai estar se expondo a esse risco de pintura, tá? Então, assim, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês um documento aqui que fala sobre, que exemplifica esses riscos. Deixa eu ver se eu consigo achar. Deixa eu entrar aqui para ver se eu consigo achar. Só um pouquinho. Não tá nesse computador, tá em outro. Mas enfim. Gente, compartilhem comigo, vocês já fizeram essa atividade 1, esse passo 2 dos controles? Vocês têm alguma dúvida sobre esses controles que querem estar colocando aqui para mim? Se ficou claro? Não me deixem sozinha, conversem comigo. Preciso saber se vocês estão entendendo, tá?
eu vou dar mais um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui tem esse... Aqui também é bem parecido, ó. O ácido fosfórico também é um produto líquido, né? É um produto líquido, é um produto químico, tá? Então, aqui no controle da fonte também vocês podem estar colocando substituição do produto por um menos agressivo, tá? Daí aqui em asterisco não coloca nada. E o controle no receptor, o que vocês podem estar indicando? Podem estar indicando uma máscara, né, com filtro, uma luva para essa pessoa que vai ter contato com esse produto, óculos de proteção, que pode respingar no olho. Alexandro, tu diz, na questão aqui dessa atividade, eu acho que aqui não tem nada de risco ergonômico, tá? Nessa atividade aqui, se você está falando sobre essas formas de controle. Mas se tiver risco ergonômico, sim, tá? Aqui no caso dessa atividade vai ter riscos químicos, riscos físicos, né? Porque nessa unidade curricular nós estamos tratando de riscos químicos e físicos. Mas a gente vai ter unidade curricular que a gente vai ter riscos ergonômicos também, tá? Ah, tá. Vamos chegar lá na atividade 2, a gente já olha ali, tá? Já vamos ir para ela, daí a gente vê, mas se eu não me engano, não tem riscos ergonômicos também. Sabe por quê, Alexandre? Porque essa UC, ela trata de riscos físicos, químicos, tá? E aí, numa UC, agora na UC3, sim. Na UC3 a gente já começa a tratar de riscos ergonômicos, tá? Mas quando eu chegar na atividade 2, a gente vê melhor. Mas se eu não me engano, não tem riscos ergonômicos também, tá? Vamos lá. Agora, a gente tem a última parte da atividade 1, tá, gente? Que é bem, eu acho bem, é a parte mais fácil dessa atividade 1, que vocês têm que indicar um agente de risco e dizer os efeitos dele, tá? E aí, o que acontece às vezes que o pessoal também acaba não vendo é o seguinte: aqui tem um exemplo, né, do ácido fosfórico e dos efeitos dele. E aí o pessoal esquece de indicar um agente químico, né? Um agente de risco químico. E aí nessa linha aqui de baixo vocês devem estar indicando pelo menos um, tá? Tem gente que coloca mais, mas eu digo no mínimo um. No mínimo um químico e no mínimo um físico, tá? Então, vocês podem estar consultando aí os conteúdos ou até mesmo no Google vocês vão achar, né? O agente de risco e os efeitos que ele pode causar para a saúde, tá bom? É bem tranquilo essa parte aqui. Então, agora a gente vai para a atividade 2, tá? Alexandro, ó, como eu havia te comentado, tá? Ó, o que acontece aqui? Risco físico, químico e biológico, tá? Então, nessa UC, a gente não tá tratando de riscos ergonômicos. Mas fica tranquilo que na UC3 a gente vai falar bastante sobre risco ergonômico, tá? Então, vai chegar a vez dele também, porque também é muito importante. Todos os riscos são importantes na área da segurança, tá? O que acontece aqui, gente, tá? De novo, vocês devem. A base para vocês fazerem as atividades é o anexo que tem lá, porque lá naquele anexo tá dizendo quais são as atividades da metalúrgica 5 rodas, quais são os setores, quais são os agentes de risco que vocês encontram em cada setor, tá? Então aqui vocês vão estar preenchendo dentro do setor administrativo. Aí é bem importante vocês lerem, tá? Quais são os riscos que tem em cada setor. Porque o que acontece? Como o Alexandro comentou ali em risco ergonômico, quando a gente pensa no setor administrativo, que risco que a gente pensa que tem lá, né? Riscos ergonômicos, certo? No máximo, se for uma empresa que não tem o setor administrativo separado do setor produtivo, ou não tem, né, uma acústica boa, separação de paredes, enfim, no máximo vai ter risco de ruído, tá? Mas não é o caso aqui na metalúrgica 5 rodas. Quando vocês pesquisarem lá o anexo, vocês vão ver que diz que no setor administrativo não há riscos, tá? Porque nessa atividade a gente não tá
tratando de risco ergonômico, e não existem riscos físicos, químicos e biológicos dentro desse setor. Então, eu já estou até respondendo aqui, gente, não deveria, tá? Mas enfim. Só para vocês entenderem o que vocês vão responder aqui nessas colunas, tá? Quando não tem risco. Nessas colunas vocês vão responder, então, NA, tá? Não, que não tem risco, tá? NA. Aí vocês vêm aqui também. NA e NA, tá? Então, assim, se não tem risco, aí vocês preencham todos os quadrinhos, tá? Preencham todos esses quadrinhos aqui dos riscos físicos, todas as colunas com NA, tá? Não se aplica, tá? No setor administrativo não há riscos, não se aplica, tá bom? E aí segue aqui, gente. Aí vocês vão lá no setor de solda, vocês vão ler o anexo e vão ver qual é o risco que tem, qual o fator de risco encontrado no setor de solda físico, tá? O que são riscos físicos? Ruído, vibração, calor, umidade, tudo isso é risco físico, tá? O que são riscos químicos, né? Todos os agentes lá, agora não lembro quais são os riscos que tem lá no anexo, mas é tolueno, xileno, todos os, né? Tô chutando aqui, tá, gente? Não lembro qual que tem lá. Mas, enfim, todos os produtos químicos utilizados, vocês colocam aqui, tá? E o que acontece, às vezes, um erro clássico também nessa atividade, tá, gente? Aqui tem três linhas de risco físico e uma, duas, três de risco químico, tá? Porém, existem mais riscos lá em cada setor. Vocês aumentam as linhas aqui e colocam todos os riscos encontrados no setor, tá? Sobre risco biológico, vocês vão ver lá que também não tem, tá? É só risco físico e químico. E aí vocês preenchem todas as colunas com NA, não se aplica, tá? E aí a gente vem para essa parte da atividade 2, que fala sobre o mapa de risco, tá? De que maneira vocês devem preencher esse mapa de risco, tá? Gente, a parte de cima lá, onde vocês colocam os riscos lá na planilha, a parte de cima vai ser um espelho para vocês fazerem a atividade do mapa, tá? Por quê? Vamos dizer que aqui no setor de solda, vocês acharam risco físico de ruído, tá? E aí vocês me perguntam assim, mas tutora, de que maneira eu vou achar o grau de risco, tá? Digo para vocês, essa informação não tem lá no anexo, tá? E como a gente não tá fazendo uma medição também, tá? Então, assim, não vai existir certo e errado, tá? Por exemplo, se um aluno colocar que para o risco físico é grande e o outro colocar que é médio, eu não vou dar errado, tá? Eu vou considerar as duas respostas. Mas o que a gente tem que pensar, tá? Nesse caso. Se eu tivesse lá avaliando fisicamente o setor e tivesse ruído, tá? E são várias máquinas trabalhando no setor de solda. O que eu vou pensar que esse risco é pequeno, médio ou grande, né? Eu vou pensar de médio para grande, tá? Porque vai ter bastante ruído no local. Então, não vou considerar que é pequeno, tá? Vou considerar que é de médio para grande. Claro que, por que não existe certo e errado nessa atividade? Porque a gente não está fazendo uma medição. E lá no anexo não tem essa informação também, tá? No dia a dia, lá no ambiente de trabalho, a gente vai ter uma avaliação desse ruído, né? Vai ser feita uma avaliação desse ruído. Então, lá no dia a dia, a gente vai ter essa resposta, se
se esse grau de risco é pequeno, médio ou grande, tá? Mas aqui na atividade, considerem o que vocês acham, tá? E a gente não vai ter como avaliar se está certo ou errado. Então, qualquer resposta ali no grau de risco, a gente vai avaliar como certo. Mas é como eu pensei. Isso, Roseli, vai depender do setor, né? E aí, por exemplo, ali, ó, se vocês avaliarem que tem bastante risco químico, né, naquele setor lá, conforme o anexo, aí avaliem como grande, né? Ou não tem quase, aí pequeno, médio, tá? Mas tentem fazer essa avaliação quando estiver fazendo atividade, tá? Nesse caso, é grande, é pequeno, tá? Mas é como eu falei, não, vocês não vão estar tendo esse problema de, vai estar certo, vai estar errado, mas quando fizerem atividade, já pensem nisso, tá? Se fosse lá na área de trabalho, tem bastante, não tem, tá? Esse é o pensamento aí dessa questão do grau de risco, que eu não tinha falado antes. E também, gente, a questão da cor, tá? Os riscos têm cor. Então, assim, tem a cor para o risco físico, que é verde, a cor para o risco químico, que é vermelho, a cor para o risco biológico, que é marrom, tá? Então, vocês preencham aqui, tá? Quais são as cores, tá? Escrevam aqui verde, vermelho e marrom. Tem até uns alunos que, em vez de escrever, eles colocam a corzinha, eu acho bonitinho. Não tá errado também, tá? Mas vocês podem escrever, certo? E aí, gente, como eu estava falando do mapa de risco, o que vocês fizerem aqui é o espelho para vocês preencherem o mapa de risco, tá? Então, voltando aqui, ó, vamos dizer que no risco físico de ruído, vocês colocaram um grau de risco grande, tá? Então, aqui, ruído. E aí, vocês colocaram aqui que o grau de... tá ficando fora, tá, pessoal, das linhas, porque é difícil de mexer aqui. Não é tão simples quanto parece. E aí, o grau de risco grande, tá? Né? E a cor aqui, vermelha, vai ficar bem fora. Deixa eu tentar colocar mais em cima aqui. Vermelho, tá? Aí, feito isso, lá embaixo, no meu setor de solda, eu vou ter uma bolinha, né? Vou ter uma bolinha. Vou ter uma bolinha grande. Olha a bolinha da pessoa. É muito difícil de desenhar aqui. Vou ter uma bolinha grande que vai tá indicando que no setor de solda eu tenho um risco físico grande, tá, gente? O que acontece é que eu desenhei a próprio punho, ficou horrorosa, tá? Não vão rir da minha bolinha. Mas lá na atividade, vocês podem olhar embaixo ali, embaixo dessa imagem que eu tô mostrando aqui, tem um descritivo ali explicando como vocês devem fazer. Vocês só clicam em cima da bolinha, tem uma bolinha pequena, uma média, uma grande. Vocês clicam em cima da bolinha e arrastam para cima do setor que vocês querem, tá? Vocês não vão precisar desenhar, tá? Como eu fiz aqui, ficou horroroso, tá? Mas é só para vocês entenderem, tá? E aí vão me perguntar assim, voltando lá. Tá, professora, mas assim, tinha um risco de ruído grande, tá? Ai, olha, a pessoa botou vermelho aqui, ó. Que horror. É verde, gente. Eu tô botando risco químico que é vermelho, tá? Verde. Aí, mas assim, tinha um risco de ruído grande. E aí eu achei outro risco físico médio dentro do setor de solda. Aí vocês colocam outra bolinha média, tá? E aí dentro do setor de solda, vocês colocam uma bolinha verde grande e uma bolinha verde média, que tá indicando que tem um risco grande e um risco médio. O que acontece às vezes também, o aluno considera o maior risco. Tinha um grande e um médio, ele botou só uma bolinha grande.
eu vou aceitar também, tá, gente? Eu vou aceitar também, porque eu tô entendendo que ele aceitou, ele fez uma avaliação assim, qual é o risco maior? É o grande, então eu vou botar só o grande. Eu aceito também, tá? Das duas formas tá certo, tá? E aí a mesma coisa aqui no risco químico, tá? Vocês indicam lá qual o risco químico que tem, né? Se ele é grande, pequeno, médio ou grande, colocam aqui que é vermelho, né? E aí lá embaixo vocês colocam dentro do setor de solda tem um risco grande, aí vocês colocam uma bolinha grande, ou tem um risco grande e um risco médio, aí coloca uma bolinha grande e uma média, tá? E assim sucessivamente. Só assim, gente, vamos dizer que dentro do setor existam 3 riscos grandes. Vocês não precisam colocar 3 bolinhas grandes, tá? Vocês colocam uma, ela já tá valendo, mostrando que ali tem risco grande, tá? Não precisa. O que acontece? Às vezes o aluno enche aqui de bolinha, bota um monte de bolinha. Não, tá, gente? É uma representando cada risco, tá? Então, se tem 3 riscos grandes, vocês colocam uma bolinha grande, tá? Tem um médio e um grande, coloca uma média e uma grande, tá? Ou, como eu falei, também aceito um maior representando todos, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida nessa atividade 2 sobre a parte de cima, sobre o mapa de risco? Fiquem à vontade para falar, tá? Não fiquem com vergonha. Também, se quiserem falar que se já fizeram, se já aprovaram nessa atividade 2, fiquem bem à vontade, tá? E aí, a gente vai para a última atividade, que é muito temida aqui nessa OC2. A Alexandra, acho que já tinha comentado sobre ela, né? Para quem nunca fez atividade 3 ainda, tá, gente? Ela é de múltipla escolha, tá? Deve ser desenvolvida de maneira individual, pois ela é parte do seu processo de aprendizado. Para o desenvolvimento dessa atividade, teremos 10 questões de múltipla escolha. Acesse o link e, com base nos estudos, escolha uma alternativa correta para cada um dos questionamentos. Vocês terão 4 tentativas para alcançar a menção A, mas para tanto é preciso acertar 9 das 10 questões. Ou seja, vocês só podem acertar um para tirar a menção A. Então, né, não é tão fácil assim. As alternativas trocam de posição a cada tentativa e também tem questões diferentes a cada tentativa. Então, o que acontece, né? Por que é a dificuldade dessa atividade? O aluno foi lá e ele acertou 8 das 10 questões. E com 8 ele não tira a menção A. Tem que acertar 9 das 10. E aí ele já sabia aquelas que ele acertou. Só que quando ele vai tentar de novo, as alternativas ou elas trocam de posição, até mesmo trocam as perguntas, né? Então, por isso tem essa dificuldade de fazer essa atividade. Mas, conforme eu já tinha falado anteriormente, eu vou falar aqui novamente para vocês, gente. O que acontece assim, ó? Não somente agora como estudante, depois na área, como futuros TS, né, que vocês terão que estudar bastante, o aprendizado é contínuo, porque as normas elas mudam, né? Elas sofrem alterações, as coisas mudam, as leis mudam, né? Então, assim, faz parte do processo agora e depois a leitura, tá? Então, assim, vocês precisam ler bastante. E o que eu indico assim, ó? Tentem ler todo o conteúdo. Ai, mas, doutora, não tem como, não consigo, não vou conseguir ler todos os conteúdos, não vai dar tempo de fazer as atividades. Ok, mas tentem ler as atividades, os conteúdos ali. O que eu indico ali? 2 horas de leitura por dia, tá, gente? Pelo menos 2 horas de leitura por dia. Quem tem mais tempo no final de semana, se dedique, tire mais horas no final de semana. Porque assim como é interessante para essa atividade 3 que vocês façam as leituras, porque são perguntas de múltipla escolha. Então, vocês têm que dominar o assunto ali que está sendo tratado para conseguir responder, tá? E importante para o conhecimento de vocês, né? Tem algumas UCs que elas têm videoaula, tem algumas UCs que tem bastante coisas, como eu falei ali na página de avisos, tem bastante vídeo.
Então, assim, façam uso dessa nossa plataforma. O ambiente do Senac é um ambiente muito rico, tá? Então, assim, quem entra na nosso ambiente virtual e tem acesso ao nosso conteúdo, fica admirado porque o nosso conteúdo é muito rico. Então aproveitem isso, sabe? Estudem, tirem um tempo diário, façam as leituras. Ah, sim, Daniel. Tem essa opção, né, de algumas coisas dá para baixar. Acho que baixar não tem como. Só copiar mesmo. Mas é bacana isso, Daniel, porque tu pode estar depois estar utilizando esse material também, né? É verdade, Roseli. E lá dentro das atividades também tem um dica das atividades, tem dica de leitura, tem um vídeo de como fazer as atividades. Então, para quem está tendo dificuldade, está tendo dúvida, revejam esses vídeos também, tá? É bem interessante. Então, é como eu disse, sabe, gente, nosso curso, ele é bem reconhecido e é bem, nosso conteúdo, ele é muito rico, tá? Então, aproveitem ao máximo, façam leitura, tirem ali 2 horas do dia, quem não pode durante a semana mais, se dediquem no final de semana, porque isso aí para o desenvolvimento de vocês como profissionais vai ser muito, muito válido, tá? E sobre a área da segurança, né? Ainda está no início do curso, vocês estão na UC2. Não irão se arrepender, tá, gente? É uma área muito boa. Ai, que bom, Roseli. É uma área muito boa. Tá bom, Alexandre, eu agradeço, tá? Tua companhia aqui. E lembro que essa aula vai ficar gravada lá na UC do PI de vocês, tá? Lá no projeto integrador. Fica gravada essa aula. Entre hoje e amanhã ela aparece lá. Então, os colegas que não puderam assistir podem assistir depois também. Obrigada, Alexandre. Um ótimo dia. Gente, nós ainda temos alguns minutos, tá? E agora eu abro um espaço para dúvidas. Teve alguém que comentou sobre o projeto integrador antes? Deixa eu ver se eu aqui. Sara, tu quiser falar a tua dúvida no áudio, tu pode abrir o teu áudio e falar, ou pode escrever, tá? Fica bem à vontade. Bom dia. Bom Eu estou dia. com dúvida na questão do projeto. Na parte de política, a empresa ela existe, né? Aí aqui Uhum. eu tenho que colocar as partes mais importantes da política, ou eu fazer um resumo da política da empresa, ou eu colocar a política dela aqui. Certo. Sara, bem pertinente a tua dúvida, porque assim, é a dúvida de muitos colegas, porque isso acaba sendo uma dificuldade lá no PI quando a gente recebe para corrigir, tá? O que que acontece? O que que fala lá? Existe uma política, né? Sim, se existe uma política. Se você responder que sim, você deve fazer uma análise crítica da política, tá? Então, em cima da política que já existe, você coloca ali os pontos fortes, tá? É uma análise crítica. O que que você acha que é interessante ali? Inclusive, o que que pode ser melhorado? É uma análise crítica, tá? Se você responder que não, aí você deve criar a política da empresa, tá? Ficou claro? Ou ficou com dúvida ainda? Não, entendi. Obrigada. Tá bom. E quanto ao restante do PI, tá tranquilo? A escolha da empresa, foi tudo tranquilo? Foi, foi. Ah, então tá. Eu deixo uma outra dica ali, Sara, no projeto. O que que acontece? A empresa deve ter no mínimo 3 setores, tá? E ela deve abranger todos os riscos químicos, físicos, ergonômicos, biológicos e de acidente. Por que isso? Porque esse PI ele vai seguir depois, vai ter o 2, o 3, o 4, e você vai precisar tá indicando todos esses riscos, tá? Sim, aham. Eu tô fazendo de uma mineradora, aí vai ter todos os riscos mesmo.
Ai, sim, Ai, abrange sim, bastante abrange coisa. bastante coisa. Seria isso, Sara? Oi? Seria isso a tua Seria dúvida? isso a tua Tem dúvida? mais alguma? Tem mais algum? Não, era só da política mesmo. Obrigada. Ah, então tá bom. Obrigada. Gente, a gente ainda tem 10 minutos. Se alguém tiver a mais alguma pergunta sobre o projeto integrador, por que não pode ser? Cristiano, por que que não pode ser feito um restaurante? Vou te explicar por quê. Porque lá na UC1, vocês lembram que tinha a empresa Bom Sabor, né? E aí lá a gente trabalhou todos os riscos, né? Enfim, e aí a gente pede que o aluno escolha outro, outro enfim, outro ramo, né? Outra empresa para estar assim realmente demonstrando ali o conhecimento de vocês, tá? Como a gente já trabalhou na Bom Sabor, que era um restaurante na UC1, por isso que os tutores não aceitam, tá? Sara, tu quer falar? Fica à vontade. Apareceu a tua mãozinha aqui, mas acho que é de antes, né? Cristiano, ficou claro para você? Que eu posso te dizer assim, tá, Cristiano? Sobre a escolha. Eu vejo que talvez você não tenha escolhido ainda, tá? Se você não tem uma empresa que existe, né? Se vai ser fictícia, que a maioria dos casos é, tenta escolher assim um ramo que tenha vários riscos. Eu vou dar um exemplo de uma metalúrgica, tá? Que é uma empresa que pode estar montando algum item, sabe? Porque numa metalúrgica vai ter risco físico de ruído, vai ter risco de acidente, corte com lixadeira, ou por exemplo, que se queimar com solda, vai ter risco ergonômico, porque daí vai ter um setor administrativo, tá? Pode ter risco químico de um setor de limpeza. Ah, então tá. É que você estava fazendo de restaurante, né? Por isso, então. A gente indica que os alunos não façam de restaurante por isso, porque já teve na UC1. Ah, logística e transporte é bacana também, Cristiano, porque assim, o que que acontece? Numa empresa de logística, tem vários riscos, porque daí tu pensa assim, ó, tem o trabalho que é feito na empresa, né, de carregar um caminhão, por exemplo, depois tem o trabalho de transportar, no transporte tem risco de acidente na rua, né, de trânsito, lá dentro da empresa tem risco de ruído, tem risco de queda, né, você pode estar mencionando um setor administrativo nessa empresa para colocar os riscos ergonômicos, enfim, tem vários riscos ali, tá? E aí o pessoal às vezes tem uma dificuldade de mencionar riscos químicos e biológicos, tá? O que, que eu indico para os alunos? Adicione um setor de limpeza na empresa, que no setor de limpeza vocês podem estar mencionando risco químico de contato com produtos químicos, né? De limpeza em geral, e risco biológico de limpeza do banheiro, tá? Quando se recolhe o lixo do banheiro, tem esse risco biológico, né? Essa exposição. Então, para quem tem essa dificuldade de mencionar um risco químico e biológico, pode estar adicionando um setor de limpeza na empresa também, tá? Fica essa dica aí, fica a dica, tá? Cristiano. Mas é isso, Cristiano. Agora tu mudou, é um ramo bem bom esse de logística que tu vai poder estar abordando vários riscos até o projeto integrador 4 e vai dar certo, vai dar tudo certo. Não fica tranquilo. Até porque, tá certo. Até porque, gente, no projeto integrador também, vocês têm 4 entregas no período regular e se não aprovarem, depois tem mais 4 entregas na recuperação, tá? Então, vamos ver, Daniel. Alto. Sim. O que que acontece, Daniel? Por que que ele pediu para te alterar, tá? Os agentes de risco, né? O grau de risco, ele é pequeno, médio ou grande, tá? Não é alto, baixo, tá?
por isso que ele pediu para te alterar. Essa é a diferença, tá? Os graus de risco são pequeno, médio e grande, tá bem? Por isso que ele pediu aí para te tá alterando. Gente, a gente tem mais 5 minutinhos. Se mais alguém tiver alguma dúvida ainda sobre as atividades, sobre o projeto integrador, aproveitem. Aproveitem, estou aqui à disposição de vocês. Ai, quero deixar mais uma dica. Ah, tá certo, Daniel. Então tá. Gente, quero deixar mais uma dica, tá? O que que acontece? Tem um canal lá dentro do AVA que é o Fale com o Tutor, tá? A qualquer momento que vocês tiverem alguma dificuldade sobre as atividades, alguma dúvida, se o tutor deu feedback que vocês não entenderam, vocês entrem lá nesse canal, né? Tem uma apresentação do tutor de vocês lá, com o nome e sobrenome dele. E aí vocês entram lá para enviar a mensagem, cliquem no nome e sobrenome do tutor de vocês e enviem suas dúvidas, tá? Gente, esse canal ele foi feito para auxiliar vocês. Não fiquem com dúvidas, tá? A qualquer momento chamem o tutor, mandem suas dúvidas, não fiquem com receio, tá? A gente, é como eu sempre digo assim, o curso ele é à distância, tá? Mas a gente tem sempre aí esse respaldo aí de contar com o tutor, tá? Então, em até 24 horas úteis ele vai estar respondendo. O que pode acontecer? Vocês podem entrar no final de semana para fazer alguma atividade e ter alguma dúvida. Aí a gente não trabalha sábados, domingos e feriados, né? Nesse dia a gente não vai responder, mas no próximo dia útil ali vocês vão estar tendo a resposta de vocês, tá bom? Então, gente, a gente está se encaminhando aí para o final desse momento online. Imagino que ninguém mais tenha nenhuma dúvida, porque ninguém mais se acusou ali. Quero agradecer a todos que participaram nesse momento online: Cristiano, Dabian, Daniel, Everson, Irenilde, Natália, Roseli, Sara, Thaisa, Valéria, Zuleide, aos que já saíram também, tá? Desejo aí a vocês uma ótima tarde, gente. Desejo bons estudos, tá? Sigam firme nesse propósito, não desistam, não se apavorem, tá? Tudo é possível. O estudo é a coisa mais valiosa que a gente tem, tá? Priorizem isso na vida de vocês, tá bem? Desejo aí também uma ótima tarde a todos. Agradeço aí pela participação. Sempre importante aí vocês estarem participando nesse momento. Quando não conseguirem ver, entrar online, né? Vocês podem estar assistindo depois, que fica gravado, tá, gente? Recebi até florzinhos aqui, ó. Obrigada, gente. Ótima tarde aí para vocês, tá bom? Até uma próxima.